Vamos só esperar eles. Acho que já deu um volume. Bom, bom dia. Opa. Bom dia novamente. Bom dia, pastor Osivaldo, pastora Priscila, né? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria, né? Tê-los aqui, né? Um prazer, né? Tê-los, um prazer tê-los, né? Os nossos pastores titulares. Um prazer ter os nossos pastores titulares aqui. E vem de tão longe. Né? De tão longe aqui do lado. Né, eu, Gisele, né, pastor Miki, pastora Gisele, pastores auxiliares aqui na INSEGEC São José dos Campos. Então, também, mais uma vez, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos bater um papo, né? Bom, acho que vocês querem saudar, né, a igreja, com certeza, mas bom dia! Bom dia, povo lindo! Bom dia! Graça e paz. Sejam muito bem-vindos a este lugar, uma família de aliança, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de ver cada vida aqui, né? Cada rostinho. É uma manhã bem especial, amém? Deus abençoe a cada um de nós essa manhã. Graça e paz, bom dia a todos. Uma alegria tê-los aqui nesta manhã, ver cada rostinho, colegas, amigos, irmãos, irmãs. Hoje nós vamos ter estamos tendo um dia muito especial, então aproveitem, desfrutem. Pastor Miquil, pastora Gisele, um bom dia também a vocês. Obrigado. Bom dia, glória a Deus. Bom, nós vamos hoje... Nós estamos fazendo o relançamento, né, do que nós falamos no início, de um posicionamento, de algo que o Senhor entregou para esta igreja local, através da vida dos nossos pastores, né, uma família de aliança, né, e nós cremos que vai ser realmente um grande marco, né, pastor Osvaldo, pastora Priscila, e hoje vai ser um bate-papo, né, a Gi e eu, nós vamos conversar com o pastor Osvaldo e pastora Priscila, e nós vamos começar aqui com algumas perguntinhas, então. Bom, hoje então nós vamos falar, né, como eu estava dizendo, sobre esse novo posicionamento, não, novo na verdade não, né, mas eu acho desse novo tempo do posicionamento uma família de aliança. E aí, para começar, pastor Osivaldo, pastora Priscila, o que motivou, né, vocês, qual foi a direção, né, do Espírito Santo, enfim, do Senhor, para nós implantarmos esse posicionamento aqui na INSEGEC? Pastor Miquil, nós estamos aqui, esse ano vai completar 12 anos, na cidade, aqui como família, como igreja, mas há uns 4 anos atrás, mais ou menos, Deus assim começou a ministrar muito forte no nosso coração, de nós buscarmos uma identidade como igreja local, uma marca como igreja local. A INSEGEC hoje, a nossa igreja, ela nasceu nesse lugar há 30 anos atrás, estamos em vários países, em outros estados no Brasil, mas a gente começou a entender que nós como cidade, aqui nesse lugar, precisaríamos ter uma identidade, uma marca. E um dia, 4 anos atrás, eu cheguei aqui, não sei se vocês se lembram, tinha aquele logo aqui, bem grande aqui atrás, e eu olhei assim para o vaso, e eu vi exatamente aquilo ali, ó. Ali, o vaso ele tem uma representação, aquela pomba tem uma representação, o INSEGEC é o nome da nossa igreja abreviada, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, o mundo tem uma representação, mas naquele momento o que me ressaltou foi aquele arco, que está em amarelo, que é uma aliança. O propósito quando ela nasceu foi isso. E aí, a partir daquilo, pastor Miquel, eu comecei assim a entender que Deus estava nos dando uma identidade como igreja local, como uma família de aliança, e a necessidade era fortalecer então a identidade como uma família espiritual comprometida, a igreja comprometida com Deus e a gente comprometido uns com os outros, como uma família. E nós acreditamos então que a família não é apenas a aliança, ela não é apenas um conceito teológico. Nós cremos que vai muito mais além disso. E aqui nesse bate-papo eu acredito que a gente vai entender isso, porque nós vamos ver que na prática diária, o que define o corpo de Cristo é uma unidade, é uma aliança, é a gente estar junto. E para isso nós sentimos então, pastor Miquel, essa necessidade de reforçar essa visão bíblica, de trazer esse conceito para a nossa igreja, onde cada membro possa compreender o seu papel no corpo de Cristo e viver essa família de aliança diariamente. Nós sentimos no coração que cada discípulo possa compreender que nós temos um pacto espiritual, né? Um pacto que fala de compromisso, de fidelidade e de unidade. Compromisso, fidelidade e unidade.
Isso é muito importante, esse pacto espiritual, a gente entender. Compromisso, fidelidade e unidade. Que nós não somos apenas um grupo que se reúne aqui, mas nós somos uma família, né? E uma família, ela não é perfeita, né? A família também tem suas tretas, não tem? Tem seus arranhões. Uma frase que a gente aprendeu do apóstolo Valnice, que a gente gosta muito de usar, né? A gente usa muito em casa também. Os aliançados se arranham, mas não se separam. Isso que é o poder da aliança. Quando você tem um compromisso verdadeiro, quando você entende o que é aliança. E, infelizmente, nós vivemos em dias que a nossa geração, uma geração nova que tem vindo, que está chegando, não está entendendo o que é aliança. E Deus fala muito sobre aliança na palavra dele. Desde Gênesis e Apocalipse, algo que Deus fala muito é sobre aliança. Uau. Que lindo. O pastor comentou ali, né, sobre o desenho, que chamou a atenção, enfim. Então, eu queria, pastor, que o senhor falasse, né, pastor, pastora, vocês falassem um pouquinho sobre o círculo, né, que foi escolhido como símbolo desse posicionamento de identidade. Então, qual o significado dele para a igreja nessa nova identidade? Pastora Gisele, veja, quando a gente viu, como eu disse, aquele círculo, aquele arco, nós começamos, o pastor Miquel, o Gabriel, nós começamos então tentar fortalecer essa identidade. Vocês estão vendo aqui no telão como tudo foi nascendo, né? Isso foi um trabalho de anos que a gente começou a trabalhar. O Gabriel, ele, como um videomaker, como um desenhista na área gráfica, ele começou a desenvolver, então, todo esse logo, esse fortalecimento desse círculo, porque a gente entendeu que o círculo, ele é muito poderoso. A aliança, ela é muito poderosa. Aqui, para nós, como igreja, ela vai representar, na verdade, 3 aspectos muito fundamentais. Básicos, claro que tem outras representatividades, mas primeiro, um círculo representa a eternidade de Deus, algo que Deus faz um pacto. Nós vamos ver isso, provavelmente, talvez, né, se der tempo, ainda eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa eternidade de Deus fala também sobre a unidade do corpo e a fidelidade da aliança, porque uma aliança, ela não tem começo, não tem fim, né? Ela é um círculo que a gente não vê o fim quando a gente coloca ela no nosso dedo. E foi tão interessante que isso levou muitos, como disse, anos, meses, o Gabriel trabalhando, desenvolvendo, e a gente trabalhando. Vocês vão ver, se vocês observarem nesse telão daqui a pouco, vocês vão ver, temos envelopes, cartões de visita, tudo está fortalecendo essa questão da nossa aliança. Então, o círculo, ele simboliza algo que não tem começo e não tem fim, como a aliança que Deus fez conosco, Deus e o povo. Deus tem uma aliança conosco que não pode ter fim. Ele nos criou para a gente viver eternamente com Ele. É algo perpétuo, imutável, sabe? E isso reflete, então, essa natureza, pastora Gisele, desse círculo. Uma identidade que no meio não tem começo e não tem fim. Isso é baseado totalmente na palavra de Deus, né? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, fala sobre o vínculo, né? Sobre a unidade do vínculo da paz. Né? Essa unidade, como é importante essa unidade. E a aliança, ela fala dessa unidade. Não tem começo e não tem fim. É uma unidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma corrente, quem tem correntinha no pescoço? Né? São ligadas por vários elos, né? Então, quando ela está realmente ligada, ela não tem começo e não tem fim, né? Então, a aliança também nós olhamos ela dessa forma. E o círculo representa aquilo que eu comentei agora há pouco para vocês. Realmente representa o comprometimento, a fidelidade e a unidade. Então, isso é uma marca muito forte para nós. Sabemos que nós estamos buscando um estilo de vida, uma cultura para nós, né? Na verdade, totalmente baseado na Bíblia. Não tem nada aqui que não está baseado na Bíblia. Então, nós queremos trazer essa aliança que Deus nos ensinou, né, desde lá atrás, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus é um Deus de aliança. Tanto que é Deus de aliança que Jesus veio através da aliança para nós, né? E nos resgatou das trevas. Então, nós queremos somente viver aquilo que está na palavra. Hein? Glória a Deus, que bênção, né? Nós conversamos, eu sempre falo para o pastor Osvaldo, né?
Eu amo a Gisele, mas o que sustenta mais profundamente o nosso casamento é a nossa aliança, né? Tem dias que ela não me ama tanto assim, né? Isso, uma tortinha de limão. E aí, nesses dias, a nossa aliança, né, em Cristo sustenta nosso relacionamento, né? Então, é isso. Que lindo, viu, pastor Oswaldo, pastora Priscila, né? E nós temos, né, um estudo na ICGEC, né, das 9 alianças, tremendo, né? Então, é uma identidade realmente maravilhosa. Com certeza, nascida no coração de Deus. Bom, pastor Oswaldo, pastora Priscila, né, nós sabemos, né, que a ICGEC é uma igreja de palavra, né, e que a palavra do Senhor, ela fundamenta tudo aquilo que acontece aqui. Nada vem por acaso, né, não vem de conhecimento humano, né, nada procede, né, de filosofia humana, mas sempre baseamos na palavra do Senhor, né. Então, eu gostaria de, né, saber de vocês como a Bíblia, né, a palavra sustenta, né, esse posicionamento, uma família de aliança. A pastora Priscila até já deu um spoiler aqui, já colocou um pouquinho, mas como nós podemos aí, talvez com um pouquinho mais de profundidade, né, realmente fundamentar através da palavra? Quando a gente fala em aliança nas Escrituras, na Bíblia, aliança é um dos termos centrais da palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, o tema central você vai vendo é Deus de aliança, como a pastora Priscila estava falando. E ela nos mostra um Deus que é um Deus de aliança. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus fazendo pactos com o seu povo. E eu quero ler um versículo com vocês que estamos trazendo nesse conceito, nesse posicionamento de aliança. A pastora Priscila citou daqui a pouco acho que ela vai falar um pouquinho mais talvez sobre ele, mas o primeiro versículo está em Gênesis capítulo 9, versículo 13, onde a gente percebe ali que Deus coloca um arco-íris no céu para estabelecer uma aliança com o seu povo de que Deus não destruiria mais a terra com chuva, com dilúvio. Então ele fez um pacto e diz assim: para eu firmar o meu pacto, eu vou colocar uma aliança no céu para firmar que eu disse. O versículo diz assim, 9:13 de Gênesis: o meu arco que pus nas nuvens, que será como um sinal da minha aliança com toda a terra. Então é muito forte. Então esse conceito que nós estamos trazendo, uma família de aliança, tem fundamentação teológica, tem fundamentação bíblica. Em Hebreus 12, 24, nos diz, né, que através do sangue de Jesus, nós somos aliançados. Amém? Ele é o nosso mediador. É através de Cristo que realmente Ele traz esse poder da aliança, Ele reafirma a aliança que foi falado muito no Velho Testamento, e no Novo Testamento Cristo traz esse reforço total. Então, através do sangue dEle, nós nos movemos na aliança. Amém? Eu vou citar mais um, nós estamos em Gênesis, a pastora falou de Hebreus, tem um que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, eu até vou ler esses versículos com vocês, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E depois continua dizendo: em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que lindo que diz. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam todos segundo cada um tinha necessidade e perseveravam unânimes, unidos, uma aliança eles tinham. Todos os dias no templo e nas casas, partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, essa identidade, esse posicionamento, ele está totalmente respaldado nas Escrituras. Então, né, para nós aqui entendemos muito mais, né, como que na prática esse posicionamento impacta os membros da igreja. A pastora, ela citou aqui, em algum momento, que nós queremos reforçar 3 elementos importantes para impactar isso de uma forma prática. Qual é o primeiro? Aliança com Deus. Se nós não tivermos uma aliança com Deus, vai ser difícil a gente ter aliança com qualquer outro tipo de pessoa.
Segundo, aliança com a igreja. Nós não queremos, queridos, que a nossa igreja seja conhecida como um lugar onde nós chegamos aqui, como a pastora Priscila disse, os aliançados, eles se arranham, mas não se separam. Nós queremos fortalecer uma identidade na nossa igreja, como família de aliança, em que por mais dificuldades que a gente tem uma aliança. Por mais que a gente se arranha, a gente tem uma aliança. O Valdir está casado há quase 60 anos aqui com a Ana Paula, só para a gente descontrair um pouco. Olha lá, ele deu um beijo gostoso nela ali agora. Não, é 59, viu, queridos? Brincadeira. Eles estão aqui, são pioneiros do nosso ministério, desde praticamente quando fundou esse ministério. Já passaram por muitas dificuldades, por muitas situações difíceis, mas eles nunca deixaram de estar presentes na casa do Senhor. Aqui, porque eu vejo nesse casal uma aliança. Eles têm uma aliança com essa igreja. Então esses são os 3 fundamentos que nós queremos ter como identidade: aliança com Deus, aliança uns com os outros, que é com a igreja, né? E o terceiro é a aliança com os irmãos. Eu tenho uma aliança com Deus, com a igreja e com os irmãos. Então é dessa forma que nós queremos viver isso, pastora Gisele, de uma forma prática, onde a gente vai viver um compromisso real de uma vida espiritual, onde independente da situação, todos nós estamos participando ativamente da nossa igreja. Todos os dias, em tudo que tiver para fazer, os nossos relacionamentos uns com os outros, porque nós seremos e somos uma comunidade cristã. Eu creio que nós já vivemos isso, né? Eu acredito que a gente só está trazendo à tona, à luz, de uma certa forma. É claro que faz 12 anos que nós chegamos aqui nesse local, né? E Deus tem feito grandes coisas. Passamos por vendavais, mas passamos por dias ensolarados também. E Deus vai nos formando. E a gente vê uma geração muito superficial, né? Principalmente essa geração que vem vindo, ela é uma geração muito superficial. E nós precisamos, através do ensino, da palavra pregada nesse altar, através das orações, através da comunhão que nós temos nas células, na comunhão, por exemplo, que aconteceu, né, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, que foi sexta-feira, que foi lindo, né, na comunhão que a gente teve aqui na terça-feira com os pastores, com o conselho de pastores, hoje, com essa comunhão que nós estamos tendo aqui. Então, isso, na verdade, ela não é uma teoria, ela tem que ser uma prática. E você precisa praticar. Se você não praticar, você não consegue viver isso, né? É igual escovar os dentes, né? Como você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta, você só vai aprender se você praticar. É difícil no começo ensinar o filho a escovar dente, não é, Gisele? Passar fio dental depois, né? É difícil, né? Amarrar como é o cardaço, né? Do tênis, eu lembro que eu apanhava muito, não sei vocês, mas para mim era um desafio. Amarrar o cardaço do tênis. Sempre minha mãe tinha que fazer isso, ou meu pai, mas chegou uma hora que eu aprendi. Por quê? Porque isso é dia a dia, é prática, não é uma teoria. Porque se a gente só viver na teoria, a gente não vai praticar, né? A gente precisa praticar de coração. E os aliançados, eles se arranham, mas não se separam, né, Isabel? Né, Isabel? Isso aí. A gente se arranha, mas se separa. Eu já me arranhei com muita gente aqui dentro. Mas a gente não se separa, porque a gente tem consciência do poder da aliança. Eu me arranho muito com meu marido, me arranho muito com a minha filha, né? Com meus gatos dentro de casa. Eu tenho 13, tá? Literalmente, a gente não se arranha fiquem com escandalizados, por favor. Não fiquem. É um dom que eu tenho. Então, assim, a gente entende muito de arranhão. Então, assim, aí a gente passa uma pomadinha depois, sara, tá tudo bem. Então, a gente pede a pomadinha do Espírito Santo. Espírito Santo, né, Ana? Espírito Santo, vem com a sua pomadinha, porque a gente já se arranhou também, eu e a Ana. Né? Vem com a sua pomadinha que dá tudo certo, né? E o Espírito Santo vem, desinflama, cura, sara, e a gente está aqui junto, né? Até a eternidade. Eu digo até a eternidade. Amém? Glória a Deus. E gato entende bem de arranhar, né, pastor? Literalmente. Glória a Deus, que lindo, né? E realmente eu entendo que essa questão ela é bastante importante nesse novo momento, né, pastores, de uma família de aliança, né? Porque realmente nós extrapolarmos a nossa 1 hora de culto, né, 1 hora da célula,
mas é no nosso dia a dia nós podemos realmente contar um com os outros como família, né? Como ontem estava com os meus pais à noite, né? E tomaram um café com a gente em casa, né, Gi? E nós os amamos muito, a minha sogra está aqui, né? Amo muito ela. Agora, eu já levei muito puxão de orelha da minha mãe, né? Já aquele chinelo teleguiado já me perseguiu muitas vezes, né? Chinelo teleguiado de mãe. E eu a amo, né, acima de todas as coisas, né, e ela, por mais trabalho que eu tenha dado, né, ela me ama, né, então é isso, é ser uma família de aliança, né, então é o cafezinho junto, né, o tempo, a gente fala muito, né, pastores, sobre tempo de qualidade, né, que bênção, glória a Deus por isso nós estamos dizendo, né, hoje realmente é um dia muito importante para nós, né, para esse novo momento de uma família de aliança. E pensando nisso, né, pastores, como nós, né, e como vocês estão, né, pensando e já estão fazendo, na verdade, para implantar na prática, assim, através de ações, né? Muita coisa já tem sido feita, até o pastor falou um pouquinho, né, de canecas, mas, né, como nós vamos poder ver isso, né, além dessa parte de conceito? Pastor Miquel, nós estaremos investindo muito forte. Você é formado em marketing, né, conhece muito bem o poder disso. E nós estaremos investindo muito na questão da comunicação, de uma forma muito consciente e intencional, para a gente fortalecer essa nossa identidade, porque a gente quer fortalecer esse conceito de aliança em nossas pregações. Nós vamos fortalecer esse conceito de aliança entre os materiais visuais que estão sendo produzidos e serão produzidos a partir de hoje. Né, vocês estão vendo aqui, nós teremos as cartas, nós teremos sacolas, nós teremos caixas, já temos canecas, já vamos disponibilizar camisetas para aqueles que quiserem, com o slogan de tudo isso. Então, a gente vai estar assim, de uma forma muito prática, dizendo que o círculo, ele vai estar presente na nossa comunidade. O círculo, a aliança, vai ser algo muito visível entre nós, como a nossa identidade visual, e até nós vamos trazer como eu diria, uma frase-chave nessa nossa identidade, que está nas nossas camisetas aí, que vai ser que nós somos uma família de aliança, unidos por um pacto com Deus e unidos uns com os outros. É assim que nós queremos trabalhar, nós vamos implantar isso de uma forma bem visual e bem intencional. Eu vejo assim, principalmente nos treinamentos, né, enfatizar muito essa questão, né, da aliança, né, assim, as células, né, a nossa linguagem, né, e quando a gente tiver uma treta com o irmão, a gente já fala, você tem uma aliança comigo, não se esqueça. Diga aí para o seu irmão do seu lado, você tem uma aliança comigo. Você tem uma aliança? Você tem uma aliança? A gente se afanha, eles fazem como amém? Então, assim, será nos treinamentos, será na Universidade da Vida, será na capacitação de destino, será nas células, será assim em todo momento, né? Na comunhão, dia a dia, na igreja, né? Isso é muito importante. Será uma linguagem nossa, uma linguagem muito forte. Quando a gente vê, por exemplo, o McDonald's, né? Eu acredito que a maioria sabe aqui, né, do slogan do McDonald's, né? Então, assim, é uma linguagem que fica muito forte. Eu creio que aquilo que a gente já está vivendo será muito mais enfatizado, muito mais assim fortalecido nesse tempo em nossos corações. Amém? Amém, que bênção. Então, né, continuando a falar um pouquinho aí sobre isso, quais os impactos ou os frutos, né, que vocês já começam a perceber com essa nova identidade? Pastora Gisele, na verdade, como eu disse, já faz uns 4 anos que a gente já vem, já colocamos há 4 anos atrás nós começamos assim, colocar algumas imagens, tudo dessa questão desse posicionamento, para que a gente pudesse já ver o que Deus estava fazendo. E nesses anos, a gente já tem percebido um impacto entre nós. Eu tenho estado assim, uma das grandes alegrias que eu tenho, que desde a pandemia, desde 2020, nós estamos entrando já em 2025, para a glória de Deus, nós não perdemos mais nenhum discípulo membro aqui dessa igreja. Ninguém saiu daqui em 5 anos, nesses últimos 5 anos. E eu sei que isso é um dos maiores
frutos desse conceito de aliança. É essa unidade, é a gente estar junto, é a gente estar próximo, sabe? Então a gente já tem vivido isso, é como se fosse um fortalecimento espiritual, pastora Gisele, entre os membros, entre os discípulos membros. A prática é isso, a gente tem visto isso, um compromisso maior da igreja, das pessoas com a igreja. Esse é um outro fruto. Parece que as pessoas elas estão mais prontas, dizendo assim: pastor, estamos aqui, queremos servir, estou disposto. Outra coisa é a comunhão, o crescimento entre as famílias, o crescimento entre nós, o nosso fortalecimento nas nossas células também é uma outra coisa, como um fruto que a gente tem visto. Então, isso tudo porque a identidade da igreja está mais clara. A identidade da igreja está muito mais perceptível, e as pessoas elas estão entendendo o quê? Que eu não vou lá naquela igreja para sentar lá e pronto, vou embora. Não, eu pertenço àquela igreja, eu faço parte daquela igreja, aquela congregação é a minha casa, e eu entro lá e eu faço parte daquilo, do quê? De uma família de aliança. Esses são os frutos, pastor Angélica, que a gente tem visto, né, meu amor? Frutos assim muito especiais nesse tempo, nesses últimos anos. A gente realmente, como falamos, né, 12 anos aqui, já em São José. O pastor já é joseense, né? Ainda eu não sou tão joseense como ele. Mas eu sou joseense também. Ainda só não tenho o título, mas eu sou joseense também, tá? Então, mas assim, 12 anos aqui, muito crescimento, e assim, algo que me impacta muito no ministério, com os irmãos, que realmente, assim, o ano da pandemia foi um ano muito desafiador, acho que todos concordam aqui, né? Foi um ano para ver quem era cristão e quem não era. Realmente foi um ano de prova, um ano de luta, um ano que, infelizmente, muitas pessoas, a gente sabe, através dos amigos pastores de ministério, a gente sabe que muitos recuaram, né? Muitos nem voltaram mais aos seus ministérios, né? Ficaram desigrejados, né? Muitos ministérios fecharam, mas aqui foi diferente, glória a Deus. Nenhuma ovelha saiu deste lugar. Por quê? Porque somos uma família de aliança. Amém? Eu sei que o povo estava tudo com medo, porque eu senti esse medo no povo, e a gente animando o povo: volta para casa do Pai, volta para casa do Pai, porque aqui não tem o vírus não, volta porque vamos celebrar e vamos, né? Vamos voltar com a vida normal. Foi uma luta, não foi fácil o ano 2020, como ele mesmo comentou, mas a gente vê essa fidelidade na igreja, né? Esse comprometimento, esse compromisso que nós falamos, né? A aliança traz o quê? O compromisso, ela traz a fidelidade, ela traz a unidade. E algo que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante: cadê a minha amada irmã Dinalva? Onde está ela? Coloque-se em pé, minha amada irmã. Minha irmã, minha amiga, minha guerreira, minha Débora, mulher de Deus, minha profeta, minha intercessora. E ela, 2 anos atrás, quando ela retornou nesse lugar, ela reafirmou isso para nós, sobre essa identidade. E ela falou muito forte ao nosso coração, como profeta de Deus, que eu sei que ela é uma profeta também. Ela é uma intercessora, e disse: uma identidade, Priscila, uma identidade. E essa identidade já estava no nosso coração. Na verdade, só veio a luz, ela só veio nascer, né? E eu louvo a Deus pela tua vida, viu? Você é uma bênção em nossas vidas. Louvamos a Deus, viu? Deus te abençoe. Amém. Amém. Pastor Miquel, permita-me aqui, eu estou vendo várias pessoas chegando, glória a Deus, sejam bem-vindos. Na sua mesa, se tem uma cadeira vazia, levanta a sua mão para que a gente possa acomodar as pessoas. Por favor, ó, temos lugares aqui, ó, vocês que estão chegando, tem lugares aqui onde as pessoas estão com as mãos levantadas. Por favor, podem ficar à vontade e chegando às mesas. Os irmãos que estão na porta, por favor, nos ajude introduzindo esses irmãos, levando-os até a essas mesas. Agradeceríamos bastante. Depois nós vamos ter aqui um tempo de comunhão ainda, mas ó, tem vários lugares aqui disponíveis para vocês. Desculpa, pastor, de fazer essa pergunta. Ok, Bom, perfeito. Nós vamos nos ajeitando, né? Glória a Deus. Bom, antes até do pastor falar, eu não tinha pensado que nós não perdemos realmente, né, membros, né, amados aqui.
assim, eu estava olhando para vocês, para o templo cheio aqui, uau, meu coração se encheu de uma alegria tão grande, né? Que lindo. E de fato, já faz anos, né, que o Senhor entregou esse conceito. E realmente nós podemos ver, né, esse tempo como um tempo de semeadura, porque o que a pastora Priscila trouxe agora é muito lindo, né? É como se agora realmente estivesse florescendo algo que o Espírito Santo semeou, né, há alguns anos atrás. E não sei se foi o pastor Osvaldo, a pastora Priscila, mas a questão da linguagem, como ela é fundamental, né? Quando a gente vai ali para Atos 2:42, que eles citaram, eu acho lindo, porque eles estavam juntos, partilhando pão, nas casas, no templo, né, orando uns pelos outros. Então, aquele dia que você sai 10 da noite para orar com o irmão, às vezes no meio da semana, vai visitar o irmão no hospital, 1 da tarde, assim como você recebe visita, né? Então, isso eu creio que é algo tremendo, e que nós vamos viver com uma intensidade muito maior, né? A gente vive isso muito na célula, né, pastor Félix, Ana, ali, Raquel, está aqui, o Léo, a Aline, nós tem tantos, né, o nosso Rubens, está aqui todos os amados, né, ali o Ramon, né? Então nós temos, isso é maravilhoso, é aquela mensagem que você recebe naquele dia, né, que você está precisando de um abraço, ou aquela mensagem quando você também está feliz e alguém vem e comemora junto, né? Então é isso que eu acho tremendo, e Jesus no centro, né? Isso é maravilhoso, como os pastores. Nós somos uma igreja que gostamos de tomar café, né? E que Jesus esteja à mesa junto, né? Quantos cafés, né, Gisele? Eu sou uma pastora que gosta de tomar muito café. Gosto de tomar muito, né? Muitas já sabem isso, né? Eu gosto do café em si, né? Amém. Café tá caro, né, gente? Mas amém, né? Jeová Jirê. Mas, né? Tô lembrando de um café aqui que bateu o recorde. Teve um café que eu tomei com uma ovelha aqui, foi 6 horas de café. Mas foi uma bênção. Teve tudo. Teve cura, libertação, tudo. Então é isso, aliança. A gente se dedica, a gente tem amor que a gente faz. Que lindo, olha aí, então vocês estão entendendo, né, o que o Senhor reservou para esse dia, né, o que nós vamos viver. É por isso que não é hoje uma pregação, né, é realmente um bate-papo, para que vocês vivam na integridade ali, na plenitude, esse novo momento da Insegec aqui, né? Então, glória a Deus pela vida aí dos nossos pastores, né, glória a Deus pela vida de vocês, né, olha, tudo que foi feito aqui, queridos, tudo, assim, muitas mãos participaram, e com um sorriso no rosto, ninguém aqui fez com cara fechada, tudo, do detalhe que está na mesa, do som, da arte que está ali, de quem está ali agora correndo para arrumar um lugar para você, é tudo feito com muito amor, muito mesmo, e isso é família. Sabe, não é? É isso que Jesus entregou para nós. Jesus não entregou qualquer coisa, Jesus entregou sua vida, né? Então, tudo que Jesus fazia, Ele fazia com esse coração, né? Então, olha que coisa tremenda, que lindo, gente. Meu coração está aqui muito feliz, né? Dá para ver, né? Enfim, para a gente finalizar esse primeiro tempo de entrevista, que lindo, pastores, né? Qual mensagem, né, vocês gostariam de deixar? Já deixaram muitas aqui, mas aquela mensagem final, sabe? Aquele momento, aquela mensagem que a cereja do bolo agora, né? Então, que vocês gostariam de deixar, né, para toda a igreja nesse dia tão especial, né? Acho que vai começar com a pastora Priscila, né? Uma família de aliança, é isso. Isso aí. Desejo do meu coração que a gente realmente viva isso, né, que seja uma cultura, amém? Como é gostoso falar a palavra cultura, né? Às vezes você fala assim, aquela nação tem aquela cultura, né? E ela é fiel àquela cultura. E eu desejo no meu coração que isso que a gente já vive, só que muitas vezes não está tão enfatizado, mas agora não, agora você vai ver aliança para tudo que é canto aqui. Então você não vai esquecer nunca. E a gente, assim, como pastores, né? Pastores aqui, o João, a Fernanda também, que são pastores. João Carlos está fazendo aniversário hoje. Depois vocês cumprimentam ele. Pastor, grande pastor aqui de jovens, né, jovens? Não, eu sei, tem a irmã Glória também. Cadê a irmã Glória? Fazendo aniversário aqui hoje.
91 anos, irmã Glória. Quantos... Uau, que bênção, né? Cadê, irmã Glória? Coloque-se de pé, por Coloque-se favor, de pé. irmã Glória. Fique de pé. Ela é a Essa nossa senhora ovelha. Está completando 91 anos hoje aqui, queridos, em nosso meio. Amém. Com muito carinho, eu apelidei ela de algodão doce. Porque se você colocar a mão no cabelinho dela, gente, parece um algodão doce. Só que não cola. Mas é muito fofo. Parece um algodãozinho. Mas aí, né, tem 2 aniversariantes. Não esqueça de abraçar. Nós somos uma família de aliança. Abraça os aniversariantes. Parabeniza eles. Que dia lindo, né? Então, realmente, que a gente possa viver isso. Mas segundo a palavra de Deus. Não é uma teoria, voltando a falar. Mas que realmente, sob princípio, nós estamos andando sobre a palavra de Deus. Né? Não somos uma igreja que pregamos heresia nesse altar. Somos uma igreja séria, que pregamos a palavra de Deus nesse altar. Existe muito temor e tremor em nossos corações. Né? Nascemos no ministério, né, que o Espírito nos guiará em toda a verdade. Esse é o lema da INSEGEC, o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. E ser uma família de aliança é ser guiado pela verdade. Então é isso que eu desejo para todos nós. Reforço, não sou perfeita, viu? Se você morar comigo, você vai ver que eu sou uma sanguínea, né? Bem estabanada, bagunço bastante, dou muita risada, muitas vezes sou escandalosa, mas muitas vezes eu gosto muito da solitude. É que eu vivo com gato, né? E gato é meio assim também, tem hora. Ele quer ficar quietinho no seu canto. Mas eu sou muito bagunceira, sou muito brincalhona, mas eu também falo verdades. Eu falo muitas verdades, muitas vezes que pessoas não gostam de ouvir. Mas é aliança, família. Família tem que falar a verdade, não é? Porque se eu amo você, Gi, eu não vou deixar você, né? Eu vou dar um cutucãozinho em você e falar assim, Gi, Gi, acho que, né, você pisou na bola aquele dia. Né? E eu acho que é a mesma coisa com você, comigo, né, pastora? Aquele dia eu fiquei magoada, a senhora falou aquilo. E a gente precisa ser sinceros. Eu acho que isso é muito importante. É família. Isso tem cura. A gente precisa abrir o coração. A gente precisa ser sincero. A gente precisa ter filtro, tá? Não, tem que ter filtro, porque tem gente que não tem filtro, fala tudo que vem na cabeça e não é certo, e magoa o coração. Não, tem que ter filtro, e o Espírito Santo tem filtro. O problema é uma frase que eu aprendi na época da minha vida, no trabalho, no secular. Eu lidei com muitas pessoas, muitas mesmo, lidei com muitas mulheres. É um desafio você trabalhar com mulheres, porque onde você trabalha com mulheres, né, existe muito ciúmes, existe muita comparação, infelizmente existe inveja, existe no meio das mulheres, infelizmente, né, no meio quando a gente está no meio secular. E algo que eu sempre falava para elas, tentava ensinar as meninas, porque sempre elas eram bem mais novas do que eu falava assim, o problema não é falar, o problema é como falamos. Você pode falar o que você quiser para mim, você pode até me chamar de feia, mas se você saber falar como eu falar, usar a palavra certa, feia, eu não vou ficar ofendida. Você pode dar uma melhoradinha, pastora, dá uma melhorada, faz isso, faz aquilo. Então assim, é saber falar. A gente precisa buscar a sabedoria do Espírito Santo, como falar com as pessoas, que os nossos corações se inclinem às pessoas, e o coração das pessoas se incline ao nosso, né? É que a Bíblia fala assim, que devemos chegar a Deus, que Deus chegará a nós. Não diz que Deus vai chegar a nós. A palavra de Deus ensina que nós devemos chegar a Deus, e Ele chegará a nós. Então, se muitas vezes você vê que uma pessoa, muitas vezes, aquela pessoa parece que não gosta muito de mim, é impressão, é coisa da sua cabeça. Chega a ela, converse com ela, bate um papo com ela. Eu sei porque eu tenho uma cara meio brava, né? Mas eu não sou brava. Eu sou muito legal, né? Como eu disse, eu sou uma boa sanguínea. Então é isso, gente. Queremos viver uma aliança. O problema não é falar, o problema é como falamos. Então, coloque um filtro na tua vida e abra o teu coração e deixa ser discipulado. Amém? Ela é tudo isso que ela falou e um pouco mais. Ela disse que ela tem 13 gatos, na verdade são 14, porque ela tem 13 gatos e um gatão. Claro, né? Não poderia perder essa oportunidade. Aí tem uma gatinha em casa, minha filha linda. Então é 15. E aí vem a minha família. Por que eu citei isso? Porque antes, pastor Miquel, de responder a sua pergunta, do que eu gostaria de deixar para a igreja, referente a esse posicionamento da nossa marca, eu quero dizer que toda família que nós queremos viver aqui como igreja começa dentro da nossa casa.
E eu confesso a vocês que eu errei muito. Diante publicamente, errei muito com a minha filha, errei muito com a minha esposa. E Deus a cada dia tem trabalhado o meu coração para acertar e para consertar muitas coisas. Porque nenhum conceito ele é vivido teoricamente se a gente primeiro não vive isso dentro da nossa própria casa. Me alegro muito de estar aqui hoje, por exemplo, com a minha esposa e com a minha filha sentado à mesa. É a minha primeira família. É o meu primeiro cuidado que eu tenho que ter, são com elas. E depois com os irmãos. Eu jamais vou colocar qualquer irmão dessa igreja, jamais, ou irmã, na frente da minha família. A prioridade é elas. Quando o meu telefone toca e a pastora está ligando, no meu telefone sai assim, primeira dama. Eu registrei o nome dela como primeira dama. Eu posso estar conversando, queridos, com qualquer pessoa nesse mundo, uma reunião em qualquer lugar. Se a primeira dama ligar, na hora eu digo, meu irmão, minha irmã, fulano, minha esposa está me ligando, o senhor me dá um minutinho, eu preciso atendê-la. Ela é prioridade na minha vida. Isso faz muito o que a pastora falou, a gente acaba se tornando muito, colocamos um filtro e seguimos, sabe, isso é muito importante. Mas, pastor, respondendo a sua pergunta, o meu desejo, queridos, é que cada membro, hoje nós temos membros, hoje nós temos amigos, colegas, eu estou vendo aqui várias pessoas, convidados, convidadas, né? Me sinto privilegiado aqui ter a fisioterapeuta nossa que cuida, que coloca a gente nos eixos aí, de vez em quando sai fora do eixo, que é Pilates, é fisioterapia, ela está aqui hoje, o marido dela, né, a filha, e outros amigos, irmãos, veio muitos convidados, mas dentro de um conceito de todos que vocês estão ouvindo isso, qual é o desejo dessa igreja para a comunidade? Que cada um de nós possamos abraçar essa visão. Esse é o meu desejo, que todos nós possamos abraçar e entender de uma forma simples, que fazer parte de uma aliança envolve duas coisas. Primeiro, é um privilégio, e segundo, eu tenho uma responsabilidade. Esse é o desejo, eu vou fazer parte dessa comunidade, eu terei privilégios, mas eu também tenho responsabilidades. Eu vou receber, mas eu também vou doar. Eu quero, mas eu também entrego. Esse é o nosso desejo, isso é uma aliança. Quando nós fazemos aliança, o que é da parte, eu lembro quando eu conheci a pastora Priscila, que sabe o que ela tinha na vida? Uma mobilete, 87 Monarch, e eu tinha uma mobilete 85 Monarch. Quando a gente se conheceu e a gente se casou, o que era dela é minha, aí eu passei a ter duas mobilete e ela passou a ter duas mobilete. É exatamente isso o conceito de aliança. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Sabe, é isso que nós queremos viver nesta comunidade, é um privilégio e uma responsabilidade. Então, pastor Miquel, quando nós vivermos essa aliança de uma maneira prática, nós vamos fazer o quê? Qual é o meu desejo? Refletir a glória de Deus. As pessoas vão ver em nossa comunidade que nós refletimos a presença de Deus nessa casa. As pessoas vão entrar por essa porta e vão sentir assim, parte dessa família, e vão dizer assim, eu quero fazer uma aliança com essa igreja, eu quero estar junto, quero viver o meu propósito e levar as outras pessoas a viver o propósito delas. É isso que nós, como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, uma família de aliança, queremos oferecer à nossa comunidade. E, acima de tudo, nós vamos chegar a um tempo, pastor Miquel, que nós não vamos precisar mais ficar falando de aliança, nós vamos vivê-la. Esse é o meu desejo. É uma cultura, como a pastora disse, é uma cultura. Eu não vou precisar mais falar, nós temos que viver aliançado, não, o fato de você entrar aqui, estar em nosso meio, você já vai sentir isso no seu corpo, na sua vida, na sua casa. Vai ser um conceito, uma cultura muito forte, onde a gente não vai precisar ficar falando tanto, mas nós vamos viver a linguagem, vai ser uma linguagem tanto verbal, corporal, nós vamos passar uma linguagem natural dessa aliança. Esse é o meu desejo, que eu espero desse posicionamento nosso aqui como igreja. Só quero
ressaltar algo aqui. Eu já devo ter terminado, né? Mas eu sempre coloco. Nós não somos perfeitos, queridos. Ninguém é perfeito aqui neste lugar. Mas nós seguimos aquele que é perfeito, amém? Quem que é o perfeito? Quem que é o perfeito? Jesus. E Jesus, Ele é a nossa maior aliança, amém? Então, assim, vamos falhar muitas vezes com vocês, vamos errar. Eu errei muitas vezes com a Gabi como mãe, errei muitas vezes como esposa com o Rosivaldo, errei, já tenho certeza, com muitos irmãos aqui, com certeza com a Gi, com o Miquil, mas a gente passa a pomadinha, amém? Lembra a pomadinha? A gente passa a pomadinha, a Nebacetim, vamos dar uma, quer dar uma, mas tem genérico, tá? A gente passa a pomadinha, sara, o Espírito Santo vem e cura, amém? Mas a gente vai crescendo, amém? Mas nunca procure perfeição, principalmente na vida pastoral, porque eu sempre brinco, eu não durmo na banheira cheia de óleo, até porque a minha banheira nem tem óleo, a minha banheira tem roupa suja na minha casa. A minha banheira é minha lavanderia hoje. Então, assim, nós não somos perfeitos, mas nós amamos o perfeito que é Jesus. E eu sei que vocês também amam o perfeito que é Jesus. E se nós amamos a mesma pessoa que é perfeita, nós vamos seguir o perfeito. E nós vamos conseguir, amém? Nós vamos conseguir, nós vamos chegar na eternidade juntos. Amém? Pastor Miquel, olha só, a pastora falando, permita-me, queridos. Eu tenho atendido muitos casais, alguns casais têm nos procurado para fazer parte da nossa igreja. E eu tenho, essa semana, né, nós ficamos várias horas, acho que umas 4, 5 horas com um casal aqui, sentamos juntos, compartilhando, conhecendo um pouco mais da história deles, estão chegando aqui na comunidade. E eu disse uma coisa a eles, a pastora me fez lembrar. Nunca espere dessa igreja uma igreja perfeita, desse ministério perfeito. A gente até fala porque a igreja é perfeita, a igreja de Cristo, mas o ministério, nunca espere do ministério uma perfeição, porque o ministério ele é composto por pessoas, e as pessoas são imperfeitas. Como que nós vamos esperar perfeição de um lugar onde as pessoas são imperfeitas? É impossível. Então, o fato de nós vivermos aliança não significa que nós viveremos a perfeição, mas viveremos aliançados. Glória a Deus, é isso mesmo, né? Aptos perfeitamente para o ministério, como está lá na carta de Paulo, né, a Timóteo, né? Então nós somos exortados, né? Nós somos ensinados para sermos perfeitamente aptos, né? Através da palavra somente. Glória a Deus, que lindo isso. Isso é família, sinceridade. Bom, vamos repetir 3 palavrinhas: compromisso, compromisso, fidelidade e unidade, né? Compromisso, fidelidade e unidade, pilares importantes dessa família de aliança, amém? Glória a Deus, obrigado pastor Zivaldo, pastora Priscila. Agora nós vamos na prática aqui, né, viver aí uma das ordenanças que é fruto dessa aliança estabelecida através do sacrifício de amor de Cristo Jesus. Ter o tempo de ceia agora, né, um tempo especial, né, olha que lindo, né, nada melhor do que a ceia, esta ordenança tão maravilhosa deixada, né, pelo nosso Senhor, para celebrarmos essa manhã, amém? Muito obrigado mais uma vez. Ainda tem, né, daqui a pouco o pastor João e a pastora Fernanda vão apresentar algo lindo também, que tem a ver com tudo aquilo que foi falado agora, amém? Glória a Deus, pastor Osvaldo.